Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos começar falando um pouco mais sobre agora a parte do respiratório, de forma mais precisa na parte anatômica. Vamos frisar mais nesse vídeo as vias aéreas superiores, que são toda a constituição da cavidade nasal, seus anexos, como também na faringe e na laringe. Então, quais são os componentes? Todos esses componentes que estão aqui mostrados fazem parte do trato respiratório, tanto a parte superior como a parte inferior. E vamos entrar em um pouco mais de detalhes sobre elas. O nosso trato respiratório, ele pode ser dividido em zonas. Zonas de condução, que é essa parte inicial aqui da cavidade nasal, e a parte condutiva do trato respiratório, que é todo esse caminho aqui e chegando aqui. A partir daqui vai ter a zona de transição, para depois ser a zona respiratória, onde vai acontecer realmente a respiração. Vamos começar falando um pouco mais do nariz. O nariz, ele é um complexo cavitário constituído por 3 estruturas anatômicas. O nariz externo, a cavidade nasal, fossas nasais e os seios paranasais. Na parte do nariz externo, existem várias estruturas que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas está aqui para vocês já terem um pouco mais de noção e lembrar um pouco mais dessa parte. Aqui no nariz, pegando um pouco mais a parte do crânio, a gente consegue ver o osso nasal, que é aqui, o processo frontal da maxila, que é toda essa parte daqui, o processo lateral da cavidade do septo nasal, aqui, que é a margem superior, que é essa linha da cartilagem do septo nasal, e a cartilagem da ala maior, que tem tanto a direita como a esquerda, assim também como o processo lateral da cartilagem do septo nasal. Como também a cartilagem do septo nasal aqui embaixo e as cartilagens alares menores. No nariz, a gente sabe que tem essa abertura, que é a abertura piriforme. É nela que vai sair a cavidade nasal de forma um pouco mais externa, saindo do crânio. Na região do nariz, existem alguns músculos. Existe um músculo prócero, um músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que você consegue ver aqui, ó, ele pegando aqui essa parte do nariz. Existe um músculo nasal e um músculo abaixador do septo nasal. Na cavidade nasal existem as suas extremidades, que são os limites pelos quais a cavidade nasal vai ser traçada. Na extremidade anterior vai ter a narina, que vai ser a entrada do ar, como também existe o limite posterior, que seriam os córneos. Aqui na cavidade nasal, a gente consegue ver várias estruturas que fazem parte dessa cavidade nasal um pouco mais externa, de acordo com as outras estruturas um pouco mais internas. Dentre essas estruturas, a gente consegue ver o seio frontal, que é essa partezinha daqui, a concha nasal superior, o meato nasal superior, depois a concha nasal média, o meato nasal médio, a concha nasal inferior e o meato nasal inferior. Além de todas essas estruturas que estão indicadas, e existem, como está aqui frisado, o limite do nariz nasal e o vestíbulo do nariz. Vocês fiquem ligados que isso é importante para vocês não confundirem. O vestíbulo do nariz já é essa abertura aqui. Então,
O que passar disso, próximo, já vai ser o limiar do nariz. Aqui vai pegar um pouco mais a parte óssea, que é o limite medial do septo nasal, que existe a cartilagem do septo nasal, como a gente já falou, o osso nasal, aqui que é a lâmina perpendicular do etimoide, a espinha nasal do osso frontal, que é essa parte daqui, logo acima do osso frontal, o seio esfenoidal, a fossa hipofisial, o osso occipital, o vômer, que é todo isso daqui, a maxila, o processo palatino, o osso palatino e a lâmina horizontal, que fazem esse papel aqui. E existe também a crista nasal. Na parte do limite lateral, como já foi falado, existem as conchas nasais, a superior, a média e inferior, e também os meatos nasais, que são superior, média e inferior também. Aqui a gente consegue ver um pouco mais destacando para essa parte óssea, relacionando com o que a gente estava vendo. Novamente, toda essa parte dos processos ósseos que a gente estava falando, assim como as cartilagens. Aqui as conchas também, mostrando superior, média e inferior, e todas as outras estruturas que a gente já abordou. E nessa parte aqui das mucosas, a gente consegue separar a cavidade nasal em 3 mucosas. A parte aqui inicial, a gente consegue ver a mucosa vestibular, na parte verde, a mucosa respiratória e na parte azul, a mucosa olfatória. Tem a presença do osso etimoide, que a gente já tinha mostrado, e aqui está explicando um pouquinho mais dessa parte. Nele, aqui no osso etimoide, a gente consegue ver que tem um encéfalo, aqui que a gente estava falando, que é a parte respiratória. Por quê? Porque acima aqui da parte respiratória existe o bulbo olfatório, a placa crebiforme, que é essa daqui, e existe o optélio olfativo, que é justamente essa parte daqui, na qual a gente consegue ter essa sensibilidade para distinguir os cheiros, né? E aqui, ó, como consegue ver, a dinâmica que o ar inalado entra em contato com esse epitélio e a partir disso continua a sua zona de condução. Aqui mostrando um pouco mais desse osso etimoide. Também. Aí existem os seios paranasais. Os seios paranasais, eles diminuem o peso da parte frontal do crânio, em especial os ossos da face. Eles aumentam a ressonância da voz, protegem as estruturas intraorbitais e intracranianas na eventualidade de traumas, absorvendo parte do impacto. Contribuem para a secreção de muco e umidificam e aquecem o ar inalado. Quais são os seios paranasais que nós temos? Existem os seios frontais, que são justamente esses aqui primeiros na parte de cima. Existem as células etimoidais, que ficam aqui um pouco acima da cavidade nasal. E os seios maxilares, que ficam na região maxilar do rosto. Só que atrás, na porção lateral do crânio, a gente também consegue identificar o seio esfenoidal, que é mostrando uma imagem dessas estruturas, além dos outros estruturas que a gente também estava comentando. Aqui
retirando a parte do crânio, deixando só os seios, para vocês terem um pouco mais de noção. Aí, aqui a gente consegue ver, relacionando parte do que a gente estava falando com alguns seios já, por exemplo, aqui já mostra a abertura do seio maxilar, que justamente existe uma relação na cavidade nasal com os seios, então existem essas aberturas para ter essa relação. Na faringe, na faringe a gente tem várias estruturas, são muitas para eu ficar falando, mas tentem ver as mais importantes, sabendo que logo após aqui, na cavidade nasal, vai ter início com aqui a prega salpingo-palatina, que se encontra o ósseo faríngeo da tuba auditiva, que, para o que não sabe, existe uma relação de entrada com a parte respiratória com a parte auditiva. A tonsila faríngea, que se encontra nessa parte superior. A prega salpingo-faríngea, que se encontra nessa parte um pouco mais posterior. Então, para vocês tentarem diferenciar, aqui é a prega salpingo-palatina e aqui a prega salpingo-faríngea. E mais abaixo, a prega palato-faríngea. E a tonsila palatina, que se encontra aqui na parte posterior à língua. Na região da língua, a gente tem todos esses músculos, que vai ser mais abordado na parte digestório. Também várias outras estruturas que a gente pode fazer, que a gente pode ver nessa região aqui da faringe, assim como a cartilagem cricóide, que é essa lâmina, como também a cartilagem tireoide, que é aqui na parte mais anterior, as pregas vestibulares e vocais, e a cartilagem logo após, abaixo, né, no caso, na cartilagem tireoide, que é a cartilagem cricóide. Além de várias outras estruturas também. Na faringe, a gente sabe que existe um cruzamento aerodigestório. Por quê? Porque através dele vai haver um cruzamento advindo do sistema respiratório e do sistema digestório, para depois, a partir dele, ser divergido. Na faringe, existem os músculos constritores, que seria o constritor inferior, que é o tirofaríngeo, o constritor inferior, o cricofaríngeo, o constritor médio, o constritor superior. E existe também os longitudinais, que é o estilofaríngeo. Os músculos constritores e os músculos longitudinais. Aqui a gente pode ver o músculo constritor inferior da laringe, o músculo constritor médio da faringe e o músculo constritor superior da faringe. Agora, para os longitudinais, a gente pode ver o músculo estilofaríngeo, o músculo palato-faríngeo,
o músculo salpingofaríngeo e o músculo estilofaríngeo, todos eles longitudinais. Na faringe, tem as partes da faringe. A primeira parte, essa circulada aqui em azul, é a parte nasal da faringe, ou então a nasofaringe. A parte 2, que está circulada de verde, a parte oral da faringe, que é a orofaringe, e a parte laringe da faringe, que é a laringofaringe. Na nasofaringe, a gente consegue ver a presença de alguns componentes. Quais são? A tonsillofaríngea, ou adenoide, o toro tubário e a tonsila tubária. Aí, dentro dele, a gente consegue ver aqui a prega salpingofaríngea e a prega salpingopalatina, além também do ósseo faríngeo da tuba auditiva. Na orofaringe tem várias estruturas que a gente estava comentando, mas muito importante frisar seria a tonsila palatina. Na orofaringe, como tá vendo, tem a úvulo, o arco palatoglosso, o arco palatofaríngeo, a tonsila palatina na fossa tonsilar e a parte oral da faringe. Na laringofaringe, a gente também tem presença de alguns componentes, que seria o recesso, ou fossa piriforme, o adito da laringe e a proeminência sobre a cartilagem cricoide. Agora, na parte da laringe. A laringe, ela se encontra aqui nessa parte anterior do pescoço, e nele a gente tem algumas funções. Por exemplo, o órgão da fonação que está presente, que é a traqueia, como também, ao início, no caso da traqueia, é a perviedade das vias respiratórias, a capacidade de um conduto ou de um vaso de permitir a passagem de substâncias na sua luz. Nele a gente consegue ver algumas relações, como o corpo do ocioide, que seria esse, e já começa aqui, fazendo toda essa relação com a epiglote, a membrana tireoide e todas essas outras estruturas. Aqui a gente consegue ter uma visão um pouco mais específica em relação à localização de cada estrutura dessa da laringe. Então, na laringe a gente tem algumas cartilagens e alguns ligamentos. Essa grande cartilagem que se encontra na laringe, a gente chama de cartilagem tireoide, e logo abaixo dela, a cartilagem cricoide. Mas também existe aqui do lado a cartilagem tritícia. Como também existe a epiglote e várias outras cartilagens. A cartilagem cuneiforme, a cartilagem corniculada, a cartilagem artinoide, a cartilagem cricóide, que a gente já comentou, e a cartilagem tireoide, que a gente também já comentou. Na endolaringe, a gente consegue ver a presença de algumas outras estruturas também. O vestíbulo laríngeo, a cavidade supraglótica, que é essa primeira parte da divisão, como também o ventrículo laríngeo e a cavidade infraglótica. Mais ou menos esses componentes a gente consegue fazer uma divisão da cavidade da laringe. Aqui a gente consegue ver a presença de algumas estruturas, como a prega glossoepiglótica mediana, que se encontra nessa região, como também a prega glossoepiglótica lateral, que se encontra de forma mais lateralizada, como também a epiglote e a valécula epiglótica, que estão um pouco mais acima da epiglote.
Na cartilagem tireoide, a gente consegue ver a presença de algumas estruturas dentro dela. Por exemplo, o corno superior, e tem o direito e tem o esquerdo. A proeminência laríngea, que ela é mais evidente em homens. A incisura tireoide superior. A lâmina direita, como também a lâmina esquerda. A incisura tireoide inferior, que ela é bem delicada de ver. E também o corno inferior direito e o corno inferior esquerdo. Existem várias outras partes também, que eu não vou me ater tanto a elas. E aqui a gente consegue ver a diferença das pregas vocais. De uma forma um pouco mais vívida, né? Então, existe a prega vocal, que é a verdadeira, e a prega vestibular, que seria considerada a falsa. A prega vocal verdadeira, ela é essa daqui, essas ambas, enquanto a prega vestibular, ela é um pouco mais lateralizada. Aqui também pode ver a prega verdadeira e aqui a prega falsa ou vestibular. Aqui é meio uma união de tudo que a gente estava abordando. E aqui alguns músculos extrínsecos da região da laringe. A gente tem o esternoióide, que é esse daqui. O tiroióide, que ele fica bem do lado da cartilagem tireoide. O extremo-tireoide, que ele é um pouco mais abaixo. O tendão homoióide. Além de outros também. Como também o esternocleidomastoide. Mas que ele não vai ser muito visto nesse momento. Existem os músculos intrínsecos da laringe. O ligamento vocal, que ele tá numa parte mais medial da corda vocal. E o músculo vocal. Além da parte oblíqua e da parte reta do cricotireoide. Que é essas duas partes aqui, como a gente tá vendo. E o músculo intrínseco da parte posterior, que é o creco aretenoido, não sei falar, gente, direito, posterior. E esse mesmo, que é o lateral. Aqui a gente consegue ver outros músculos também, que eu não vou me ater tanto a eles. E basicamente é isso, gente. Se atentem mais à parte inicial, que a gente abordou da questão da cavidade nasal, da faringe e da laringe, que esses pontos, com certeza, eles caem na prova, então é bom vocês revisarem ele o quanto vocês puderem, porque são temas que são muito abordados. É isso, gente. Muito obrigada e tenham uma boa noite.